Agora a gente vai para um outro Brasil. Vamos viajar para um outro Brasil. Rafael Ferri. Existe um Brasil... Aqui eu não quero fazer nenhum tipo de... Eu não quero fazer nenhuma brincadeira com o Brasil paralelo, porque não tem nada a ver com o Brasil paralelo. A gente vai para um Brasil fictício. Aqui, o nosso protagonista do Brasil utópico e fictício está lá. Estava lá, dia 26 de junho, em Portugal. Meu bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer o convite. Não sei exatamente por que eu fui convidado para essa mesa, porque, afinal de contas, eu estou no meio de juristas renomados e vou falar aqui para juristas renomados. E quem sou eu? Então, de repente, eu tenho que falar aqui para o ministro Gilmar, para o ministro Barroso, para o ministro Salomão, com a maior cara de pau do mundo. E quem sou eu aqui nesse evento? Mas eu quero agradecer, ministro Gilmar, um honroso convite, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, fundador e professor do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, também os nossos palestrantes, ministro Flávio Dino. E de uns tempos para cá, algumas pessoas têm mencionado o risco da democracia, o risco do Estado Democrático de Direito. Bom, eu sou um otimista por natureza e tenho dito o seguinte: a democracia brasileira é forte, é vibrante, ela está revigorada e a gente não tem grandes riscos. Agora, para não fazer só o discurso, a gente tem que analisar se isso faz sentido com base nas características do Estado Democrático de Direito. E é em cima desse Estado Democrático de Direito, ou de suas características, que a gente vai fazer aqui uma análise de risco, e é por isso que eu tenho falado que o nosso risco é baixo. Nós temos um Estado Democrático de Direito vibrante e nós estamos caminhando na direção certa. A primeira coisa é que o Estado Democrático de Direito tem que ter o seu fundamento na soberania popular. E a pergunta é: a gente, quando olha para o nosso Estado Democrático de Direito, a gente percebe seu fundamento na soberania popular? E a resposta é sim. Então eu diria que a gente vai bem nessa direção. Fundamental a existência de um órgão guardião da Constituição com vontade livre, com atuação livre. E isso nós temos. Então esse risco também, eu diria que é muito baixo, não existe. Nós temos esse guardião da Constituição e que tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Mas quando a gente perpassa por todas essas características, por todos esses fatores, a gente percebe que nós estamos caminhando na direção certa, temos uma democracia sólida, temos uma democracia que vai garantir para as próximas gerações um Estado mais harmônico, mais justo. Vocês preferem o Haddad em 26 ou o Tarcísio? Rapaz, o Tarcísio... É escolha de Sofia. É, mas o problema é que ele está justificando a ditadura. Ó. E com esse discurso, ele vai se tornar o Haddad muito facilmente. Não, ele não vai se tornar o Haddad. Perceba. Tinha uma música do Cazuza que dizia: ideologia, eu quero uma para viver. O STF, ele é de esquerda. Sim. É claro isso. E é óbvio que o Tarcísio sabe dos excessos. Ele só calou. Pra quê? Mas ele tá calma, ele não está invertendo. Não está invertendo. Ele calou, ele ignorou os excessos cometidos, que são muitos excessos. Parte desses excessos foi brigas desnecessárias criadas no Brasil, né? E ele está inteligentemente recuando neste momento para lá na frente conquistar algo maior. É minha opinião. Tudo bem, mas está justificando abusos. É minha opinião. É minha opinião. Agora, perceba, eu já sentei na mesa com pessoas da direita e um monte de representantes do Centrão, que são realmente as pessoas que comandam esse país. Não é o seu Luiz Inácio Lula da Silva, não é o seu Fernando Haddad, são os representantes do Centrão. São 5 caras lá que comandam o Centrão e junto com eles 350 deputados com o apoio do STF e com o apoio de todos os ministros de tribunais menores. Quem manda lá é eles. Eu já vi representantes da Centrão, mas vocês são todos uns ladrões. Como é que alguém consegue conversar, negociar e avançar com esse tipo de postura? Mas não é questão de elogiar. Não é questão de elogiar. É o guardião da democracia. Perceba, para vencer... Mas, um ponto na linha do que você falou. O PT faz isso e consegue negociar.
O PT chama todo mundo de bandido, fascista, homicida e joga todo mundo pro cantinho deles e fala, galera, agora é o seguinte, vamos moderar? Pra moderar, tem que ceder. Pra ceder, tem que me fazer rir. Pra me fazer rir, tem que jogar de acordo com esses termos aqui. Agora, se a gente entrega esse espaço para eles, achando que essa moderação é sinalização de virtude, mas é mais que moderação, a gente tá... Não é moderação, aqui é mentira pura. A gente tem... Não, eu sei, calma, ele ignorou, eu concordo. Agora, o problema é o seguinte, a gente tem no Brasil um consórcio de imprensa que comanda a narrativa. Essa é a realidade, essa é a realidade. Perceba, em muitos momentos, eu por 2 anos defendi que o presidente Bolsonaro tivesse um interlocutor, não que ele fosse lá, em muitos momentos atacado, respondesse de forma agressiva. E nisso, Adriles, nisso, a direita perdeu as eleições. Foi por isso que a gente perdeu as eleições. Eu não estou falando... interlocução ele não é agressivo no discurso. Eu não estou falando o seguinte, que não teve... eu acho que a eleição não foi correta, não foi justa. Porque era proibido falar que o Lula tinha sido preso. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Agora, perceba, nós poderíamos... A gente teve o episódio do Roberto Jefferson, que deu 30 e poucos tiros na Polícia Federal, há 20 dias das eleições. A senhora Carla Zambelli sacou uma arma no meio da rua há uma semana da eleição. Nada disso é justificado. Isso aí tomou 1 milhão de votos do Bolsonaro. Então a eleição era para... Nas minhas contas, antes do episódio do Roberto Jefferson, nós estávamos 300 mil votos para frente, 300 mil votos. Uma eleição extremamente polarizada e difícil. E alguns excessos, algumas explosões, algumas brigas nas redes sociais, para tu levar uma imprensa que é esquerdista. Os caras são de esquerda, é uma ideologia, os caras foram treinados para isso. É mais forte do que o cara. Militância. Eu tenho amigos que o pai era comunista, que a polícia invadiu a casa dos caras, e eles são formados assim. Não é uma coisa que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Entendeu? O Van Hatten, ele se posiciona... O Van Hatten é o melhor político do Brasil. Por que o Tarcísio não pode se posicionar como o Van Hatten, Não pode se então? posicionar dessa forma. Eu acho que ele tem uma estratégia pessoal. Não, mas estratégia de mentira. Não é uma estratégia de mentira, é uma estratégia de calar. Por exemplo, afirmar que nós temos um Estado de Direito, que só, nós vivemos a Gigi, democracia. deixa eu te perguntar uma coisa. Nós dentro desse cenário 100 deputados eleitos pelo Bolsonaro, todos em silêncio. Eles são. Por que eles não atuam como o Marcel Van Hatten? Sim, eles também estão errados. Junto Entendeu? com o Tarcísio. Não é, eles estão adotando a postura do Não é a postura do Tarcísio. O Tarcísio está mentindo. Ele não está calando. Quando ele diz que a gente tem uma democracia pujante, que a gente tem uma democracia revigorada pelos guardiões da liberdade. Isso, que o poder emana do povo, sim. Ele está invertendo a verdade. Ele está mentindo. Eu acredito que ele tem uma estratégia pessoal. Ruim, no mínimo. Ok, vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha. Na minha visão, o Tarcísio recua, cala, o que ele não deveria fazer, talvez. Deveria ter um posicionamento um pouco... Ele está dizendo que o STF... Ele cala frente aos excessos. Não é só calar.